sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estou começando uma live. Hoje eu vou receber o Rafael Medeiros e a gente vai falar sobre gestão do tempo. Gente, se a gente não cuidar do nosso tempo, da nossa saúde física e mental, a gente não consegue produzir conteúdo que a gente deseja, a gente não consegue entregar o trabalho que a gente tem que entregar. E pior, né? Se é que há algo pior, mas é a capacidade de criar. Se a gente não tiver com a cabeça boa, a gente não consegue criar o nosso conteúdo. E aí, tô recebendo aqui meu convidado, Rafael, tudo bom, cara? Grande Anel, que prazer, amigo. Tudo bem? Prazer é meu te receber aqui, tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. De Vou onde mandar você os fala? Qual a abracinhos sua aqui. cidade? Como é que é? Qual a sua cidade? Onde você tá? Tô falando de Goiânia e Goiás, terra do Piqui. Goiânia, Goiás, coração do Brasil. Que legal, cara. Tô aqui em E São você? Paulo. Tô em São Paulo. Coisa boa, São Paulo. É, terra da garoa. Então vamos lá, vamos direto ao nosso assunto e já pedindo para as pessoas que estão entrando aqui para compartilhar o link. Essa é uma live sobre gestão do tempo. Uma mente cansada não produz. Você que é Uau. produtor de conteúdo, produtora de conteúdo, mensageiro do bem, mensageira do bem, você tem que ter isso na sua mente, gravado aqui. Se não descansar, você não vai ter criatividade, não vai ter força para produzir e vai sofrer com um mal terrível que ataca todos nós, seres humanos e os produtores de conteúdo, que é a ansiedade. Uma mente cansada está mais suscetível à ansiedade. O que eu vou publicar amanhã? E domingo? E como é que vai ser semana que vem? Todas essas questões são resolvidas com descanso, planejamento e busca por conhecimento. Então, Rafael, uma boa noite, cara. Queria que você se apresentasse aqui para que as pessoas comecem desde já a saber que perguntas elas vão te fazer. Anel, muito prazer estar com vocês. Eu sou um apaixonado pela gestão do tempo, sou fundador da Times School, que é a escola de gestão do tempo. E eu trabalho há 10 anos com esse assunto, já trabalho em treinamentos há 20 anos, mas eu trabalho com esse assunto há 10 anos, tenho 7 livros escritos. Os meus últimos 2 livros foram Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, que eu lancei junto com minha esposa, o Casal Produtividade. Muito bom. E o último livro foi Gestão do Tempo para Homens Ocupados. Então eu tenho uma grande paixão por esse assunto, Daniel. Então hoje eu vivo disso, respiro isso, eu já estive presencialmente em todos os 27 estados do país, Que legal. dando treinamentos Parabéns. e palestras sobre esse assunto. E eu digo que, qual que é o objetivo da gestão do tempo, Daniel? Você se tornar aquilo que você nasceu para se tornar. Então, Ótimo. esse é o maior objetivo da gestão do tempo, é coerência interior. Porque você estava falando que uma mente cansada não produz. O que é uma mente cansada? É uma mente que não se executa. Quando uma mente não se executa, ela entra no efeito Emmett. O que é o efeito Emmett? Nós passamos mais tempo pensando naquilo que deveríamos ter feito do que o tempo e energia que teríamos gasto fazendo a própria atividade. Então as pessoas elas estão o tempo inteiro numa ruminação infrutífera. Elas têm sonhos, têm objetivos, mas isso não entra para um nível térreo. Eu digo que nós temos que ter a gestão de 2 níveis na nossa gestão do tempo, que é o nível térreo e horizontes elevados. Né? Então você tem que ter força de visão e força de execução. Força de visão, o que queima no seu coração? Quais são os seus projetos? Quais são os seus alvos? Agora vamos trazer isso para o nível térreo, que é força de visão, que é força de execução, que a gente chama de força vertical, força horizontal de agenda, né? Trabalhar isso numa agenda. Então, qualquer pergunta, e eu quero te ouvir também, Daniel. Quero ouvir você, eu quero aprender contigo essa noite, não sei como é que funciona a live, mas fazer um bate-volta aqui. Né? Vamos lá. A gestão do tempo, eu acho que ela é fundamental. E quando a gente começou a se falar sobre a possibilidade de fazer essa live, eu fiquei com muita vontade de fazer, porque é um conteúdo que ajuda as pessoas. Para mim, o primeiro ponto, depois eu quero saber a sua opinião sobre como as pessoas podem gerir melhor. Você falou do pensamento, né? Térreo, pensamento elevado. Mas quando eu tenho uma série, por exemplo, para fazer, o meu primeiro ponto é sentar e estudar o assunto.
Uau. E depois é dividir o conteúdo. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm muitas ideias. Esses dias mesmo, uma pessoa me escreveu e falou: ah, eu penso em fazer um produto assim, eu penso em não sei o quê. Eu falei: mas você já botou no papel? Você já fez um projetinho da sua ideia? E a pessoa respondeu: não. Em geral, quem não coloca no papel a ideia que tem, vai se esquecer dela. E vai ficar com essa ideia na cabeça: eu tenho que fazer, e não faz. Aí qual é o problema? Lá na frente, ela vai se arrepender, vai ficar frustrada consigo mesmo, de falar: ah, mas eu podia ter feito e não fiz, agora o tempo passou. E por que essa pessoa não fez? Na minha opinião, é porque ela não planejou. Então, o meu processo de criação é, quando eu tenho uma ideia, a primeira coisa que eu faço é colocar no meu bloco de notas ou anotar no papel. Eu ainda ando com um papelzinho, com um bloquinho de papel físico, né? Minha caneta, escrevo, meu hábito de repórter. Mas, em geral, eu coloco no bloco de notas ou eu mando um áudio para um grupo de WhatsApp que só tem eu. Eu falo: Daniel, você teve uma ideia assim, 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 é para fazer desse jeito. O passo 2 é sentar e estudar o conteúdo. Depois que eu estudo o conteúdo, eu falo: isso aqui dá para fazer em 4 aulas. Dá para fazer em 2 vídeos. E aí eu escrevo o roteiro desses 2 vídeos. Eu separo esse conteúdo de forma que cada episódio por si traga uma lição e marco para gravar. Marco a produção. Depois que eu gravei, eu vou mandar para alguém editar. Então eu fico em cima da pessoa: ó, eu preciso disso para 5 dias. Preciso disso para 1 semana. E uma vez que eu tenho o material editado, aí eu começo a pensar na thumb, como eu vou divulgar, o dia que eu vou publicar. Então, eu faço um planejamento para gerir o meu tempo entre ideia, pré-produção, produção e pós-produção e a publicação. E assim eu consigo executar os meus projetos. Não sofro de ansiedade nesse ponto, porque como eu me planejei, eu falo: não, Daniel, não preciso ficar ansioso, porque essa é a semana de gravar, ou então essa é a semana de escrever o roteiro, essa é a semana de cobrar a edição pronta. E eu vou seguindo o meu cronograma, né, as minhas tarefas, e assim eu consigo produzir e não sofrer com ansiedade. Uau, eu vou até aproveitar, Daniel, esse primeiro ponto que você falou, que é sobre tirar coisas da cabeça. Super concordo. O nosso cérebro não foi feito para ser um escritório de tarefas, um escaninho de demandas. Na verdade, ele é um péssimo escritório de tarefas. Quando você deixa qualquer pendência que seja, tanto nível TR quanto horizontes elevados, você sobrecarrega a sua memória executiva, que é o que seu córtex pré-frontal. Então, o lápis mais fraco é mais poderoso do que a melhor memória. Albert Einstein entendeu isso. Uma vez ele estava dando uma palestra, chegou um repórter no final da palestra e pediu o número de telefone dele. Ele pegou um papelzinho e leu o número de telefone. O repórter ficou perplexo. Como é que pode um gênio não saber algo tão banal quanto o seu próprio número de telefone? E Albert Einstein respondeu: eu não uso a minha cabeça para guardar coisas, eu uso ela para ter ideias. Então, os grandes gênios da humanidade, eles entenderam a importância de anotar. Então, você não pode deixar um pensamento passar na sua mente mais uma vez sem você anotá-lo. Qualquer compromisso que você faz com outra pessoa, consigo mesmo, deve se tornar físico e visível. Tanto nível TR, coisas do dia a dia, coisas mundanas, básicas do dia a dia, quanto coisas de horizontes elevados. Então, na hora que eu digo para alguém: eu vou te entregar algo até quinta-feira que vem, eu devo anotar. Mas na hora em que eu tenho um diálogo interior: poxa, eu gostaria de lançar um infoproduto, devo tornar também físico e visível. Quando você torna físico e visível, você descansa o seu cérebro. O cérebro, ele pesa 2% do corpo, só que ele metaboliza até 25% da sua energia diária. Qual que é o maior, eu estava estudando isso com mais profundidade, qual que é a maior fonte de produção de energia no nosso corpo e na nossa mente? É a glicose. Então, a glicose, ela produz movimento e pensamento. Todas as vezes que você guarda algo na mente, todas as vezes que você se lembra disso, você recrutou glicose, transformou em impulso elétrico, e esse impulso elétrico aciona um lembrete. Então, você gastou energia. Então, 2 coisas você tem que gerenciar na sua vida: tempo e energia. Aí as pessoas me dizem: mas eu tenho uma memória incrível, mas qual que é o custo energético disso?
Quando você deixa algo para o final do dia, por exemplo, um exemplo composto. Você deixa algo para o final do dia e fala, eu vou me lembrar. Eu tenho que ligar para fulano. Mesmo que você se lembre, você fica lá recorrentemente, o cérebro recrutando glicose, transformando em impulso elétrico, gastando energia. Eu tenho que me lembrar, eu tenho que me lembrar, eu tenho que me lembrar. Mesmo se lembrando, você diminui o seu reservatório de glicose. E um corpo com menos glicose, ele tem pensamentos mais difusos, ele é menos criativo, ele tem mais irritabilidade, ele não vai para um exercício físico, não vai para uma leitura da Bíblia, não vai exercitar a sua espiritualidade, por quê? Porque está esgotado. A única coisa que ele consegue é ir para o Instagram, assistir Netflix ou perder tempo. Então, se você às vezes tem uma memória incrível e se lembra, mas é a mesma coisa de você deixar o ar-condicionado da sua casa ligado, falando que quando você chegar vai estar mais frio o ambiente, você não vai precisar ligar. Então você está gastando energia até lá. Então quando você anota, seu cérebro descansa e você vai usar seu cérebro só para quê? Cognição superior. Pensar, criar, ter ideias. O cérebro, quando ele tenta gerenciar seu ecossistema de tarefas, ele não dá conta, o próprio organismo fala, o cérebro, você está consumindo energia demais, vou mandar menos glicose para você. E aí é o momento, Daniel, que o povo fala, eu estou tendo esquecimento, eu estou tendo senilidade, eu não tenho força para nada, é o cérebro cansado. Exatamente. Então, gente, ó, nesses primeiros 20 minutos aí de live, vocês já pegaram uma dica que eu vou reforçar aqui, que é muito importante. Anote as suas ideias, anote as suas tarefas, para você tirar a carga do cérebro, não deixar ele sobrecarregado. E você é quem tem mais a ganhar com isso. Porque à medida que você tira isso da cabeça, você consegue pensar em outras coisas. E depois você vai lá e olha o seu bloquinho de notas, seja físico ou virtual, e vê o que você tem que fazer. Eu, Rafael, no meu dia a dia no Instituto Dash, né, a gente tem trabalho, né, tem a rede do Instituto, da casa, tem a rede do Tiago, tem a minha rede, enfim. Muita coisa para fazer, muito conteúdo para produzir. Então, se eu não anotar o que eu tenho que fazer, eu acabo gastando muito tempo em uma função, naturalmente vou esquecer e vou ficar nesse processo que você falou, de gastar energia para tentar lembrar. Então, eu já aprendi isso. Se eu tenho coisas a fazer, vá para o meu bloco de notas que está escrito lá, tarefas, e eu vou colocando, à medida que elas são cumpridas, eu apago. Ou então eu boto atrás, como já feito, para eu me lembrar do que eu já fiz, né? Essa é uma dica maravilhosa. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi um tempo atrás, que é sobre o ciclo da criatividade. Muita gente, Rafael, diz, mas eu não sou criativo. Mas eu não consigo ter boas ideias. Existe uma técnica para isso. Você pode colar com pessoas criativas, compartilhar algumas ideias, as pessoas vão melhorar as suas ideias, e aí você vai trabalhando elas. Mas uma vez que você tem uma ideia, você precisa colocá-la num papel para ela poder sair da sua cabeça. Uma ideia que fica na cabeça vira um peso. Guarda isso. Uma ideia que fica presa aqui na cabeça é um peso para você. Você vai ficar, meu Deus, mas eu não fiz. Que não sei o quê. Mas uma vez que você coloca no papel, pelo menos você já tirou daqui, você vai relaxar. Né? Eu espero que depois você execute essa ideia e traga ela para o mundo real. Mas se você não tirar uma ideia da cabeça e colocar no papel, uma outra ideia não vai surgir. Então, o ciclo da criatividade é esse. Você pega uma ideia, bota no papel e abre espaço para sua mente receber uma nova ideia e aí você seguir produzindo. Uau, muito bom, Daniel. Eu chamo isso, lá na Times School a gente tem uma nomenclatura para tipos de tarefas, né? Tem 2 tipos de tarefas. Tudo que a gente faz pode ser classificado em 2 perfis de tarefas, ou tarefa de prevenção de dor ou tarefa de produção de ganho. O que é uma tarefa de prevenção de dor? É aquela tarefa que evita um problema, mas quando você realiza, sua vida não melhora, ela volta para o ponto neutro, mas evitou um problema pelo menos. Por outro lado, nós temos uma tarefa de produção de ganho, que são aquelas tarefas que nos levam a evoluir, crescer, aperfeiçoar a nossa realidade. Então, por exemplo, abastecer um carro. É uma tarefa de prevenção de dor, evita um problema, mas quando você abastece, sua vida não melhora. Ninguém chega no final do ano e fala, minha vida, realizei meus sonhos, abasteci o carro. Não, você evitou problemas, mas quando você abasteceu, sua vida ficou no ponto neutro. Se não abastecer, você toma multa, fica com o carro no meio da rua, enfim, chega atrasado.
Agora, vamos lá. Emitir uma nota fiscal, prevenção de dor. Trocar o pneu de um carro, prevenção de dor. Fazer feira de supermercado, prevenção de dor. Agora nós temos as produções de ganho. Participar de uma live que te enriquece intelectualmente, produção de ganho. Você cria neurogênese, novos raciocínios. Escrever um livro, lançar um infoproduto, lançar ideias, como se diz, executar ideias. Produção de ganho, vai melhorar a sua realidade. Qual que é o problema, Daniel, que eu vejo? Albert Einstein dizia, é loucura fazer as mesmas coisas que antes e esperar resultados diferentes. Mas a gente diz, é loucura fazer tarefas de prevenção de dor esperando resultados como se estivesse na produção de ganho. Porque prevenção de dor é administração de rotina. É administração do status que já existe. Mas o que vai levar a minha vida a melhorar é produção de ganho. É aquilo que vai levar e vai me aperfeiçoar para o próximo nível. O problema é que prevenção de dor é cíclico e é infinito. Você risca um, chega mais 4 prevenção de dor. Você risca 2, entra mais 5. Então a gente não constrói a vida que quer sobrando tempo. Você primeiro escolhe ter tempo para produção de ganho e o resto sobra para prevenção de dor. Você pode ver isso na própria Bíblia. Marta e Maria. A Bíblia diz que Marta estava correndo de um lado para o outro e ofendida, porque Maria estava sentada quietinha aos pés de Jesus. Aí, de repente, Marta vai ensinar Jesus o que é produtividade. Ô Jesus, o senhor não está vendo que eu estou sendo produtivo e Marta é uma acomodada em cima, montando em cima da minha vida? Manda ela vir me ajudar. Ou seja, ela estava ofendida porque Jesus não estava elogiando tudo que ela estava fazendo. E Jesus falou, Marta, Marta, preocupada com tantas coisas, Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. É como se Jesus estivesse falando, Daniel, Marta, Marta, você vive em tarefa de prevenção de dor. Maria escolheu a produção de ganho, eu não vou tirar. Então, o próprio Jesus elogiou não o volume de tarefas, mas a escolha certa das tarefas. Porque em produtividade, a gente pensa, Daniel, que uma pessoa improdutiva é alguém preguiçosa, e não é. Improdutividade não é sobre não fazer nada. Improdutividade é sobre fazer qualquer coisa. Então, uma pessoa improdutiva não é aquela que não faz nada, é aquela que faz qualquer coisa, porque fazer qualquer coisa é fácil. Agora, escolher o que fazer é extremamente difícil. Por quê? Porque significa que você vai ter que dizer não para algumas coisas, para priorizar outras. Agora, a tarefa de prevenção de dor são iguais às misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã. Não para, prevenção de dor, prevenção de dor. É igual o ar, vai ocupar todo o espaço vazio. Então, primeiro você coloca tempo para produção de ganho, que são as ideias, aquilo que te faz melhorar, avançar, aquilo que te traz uma realização de vida, que vai tornar o seu amanhã melhor do que o seu hoje, para o resto sobrar para prevenção de dor. Prevenção de dor é repetição de passado. Produção de ganho é antecipação de futuro. E as ideias que você está falando são tarefas de produção de ganho. É isso que nos traz realização. O que nos traz realização não é a quantidade de tarefas que a gente ticou, mas é o sentimento de evolução em relação àquilo que é importante para nós. Não, excelente, excelente. E você estava falando, me veio à mente aqui um outro problema que eu chamo de inimigo da comunicação, que é a procrastinação. Uau. É aquela mania que algumas pessoas têm de deixar para amanhã, de deixar para depois, algo que elas poderiam fazer hoje. E qual é o problema da procrastinação? Porque a pessoa deixa de realizar algo que ela precisa e lá na frente ela vai fazer correndo e não vai fazer bem feito, ou ela vai se frustrar com ela mesma. Ela fala, nossa, eu não fiz, perdi a data, né? Então, o planejamento, ele é a receita para resolver esse problema. Se você tem alguma tarefa para fazer, planeje a data, a hora, quando você vai fazer. Dilua durante a sua semana, se for necessário, mas cumpra a tarefa e use esse pensamento que o Rafael trouxe aqui, que é você saber discernir, né, o que vai te levar para frente e o que vai prevenir uma dor. Muitas pessoas, infelizmente, elas sobrevivem, elas reagem, elas vão vivendo atrapalhadamente e, óbvio, quem planta errado, lá na frente colhe errado. E, na minha opinião, eu quero também te ouvir sobre isso, Rafael, mas, na minha opinião, as pessoas elas precisam hoje literalmente parar um pouco para ver a situação.
que eu tenho que fazer primeiro? O que é mais importante? O que vai evitar um problema? O que vai me trazer um ganho? Mas as pessoas não param. E, gente, quem quer produzir conteúdo, quem quer fazer diferença, quem quer influenciar pessoas, precisa ter um tempo para pensar. Precisa ter um tempo para planejar. E se você viver tarefa atrás de tarefa, atrapalhada, você não vai chegar onde você merece chegar. Por isso, então, respira fundo. Nem que você... Olha só, estou falando de planejamento porque eu bato muito nessa tecla. Nem que você tenha que reservar um espaço do seu dia só para fazer isso. Tem um hábito, Rafael, que eu adquiri há um tempo, que é acordar cedo. Tem o Café com Destino do Thiago, que começa às 7h57. Por esse motivo, eu já tinha que estar lá cedo. 7h57. Mas eu acordo ainda antes, né? Vou fazer meu exercício e gasto um tempo pensando. Falando, hoje o dia vai ser assim, eu tenho que fazer isso. Outra coisa, depois de uma noite de sono, né? É fundamental. Como é que um dia começa bem? Quando você dorme bem. Muito bom. Então eu acordo descansado, vou fazer meu exercício e aí paro para pensar. Falando, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, hoje eu vou organizar dessa forma, vou ligar para fulano. Então, e outra coisa, é um horário cedo que ninguém vai estar te ligando. Você não vai estar distraído com rede social, porque ninguém está postando nada ainda. Sim. E assim eu consigo organizar, planejar o que eu vou fazer. E funciona, gente. Se eu fosse vocês, faria o mesmo. Uau! Daniel, até aproveitando essa palavra que você falou sobre procrastinação, hoje é a dor universal, né? Eu digo que a maior pandemia que existe é a pandemia da procrastinação. Muitas pessoas me perguntam, o ano passado, na Times School, nós tivemos 700 alunos o ano passado de maneira online. E era a dor principal. Rafael, eu tenho uma dor, procrastinação. Eu estudei profundamente nos últimos anos, até um livro que eu ia lançar era o Antídoto da Procrastinação. Eu paralisei um pouco para lançar o poder da gestão do tempo para mulheres ocupadas com minha esposa e gestão do tempo para homens ocupados. E a procrastinação vem do latim procrastinare, procrastinatus, que significa deixar para além do amanhã. Então, o procrastinador não é alguém que deixa para amanhã, porque algum nível de atraso pode acontecer, mas ele deixa para além do amanhã. Agora, a procrastinação também vem do grego, e essa definição ela foi uma mudança de chave na minha mente. Procrastinação vem do grego acrásia, que significa ir contra o seu melhor julgamento. Como é que alguém, Daniel, pode ir contra aquilo que ela mesmo julgou que deveria fazer? Nossa, eu quero criar meu infoproduto. E ela vai contra aquilo que ela já definiu que é importante para ela. Eu devo ler a Bíblia, devo orar. Mas ela olha e pula essa atividade. Eu devo fazer uma atividade física. Eu já estava fazendo mentoria com um dono de uma das maiores agências aqui de Goiás. E ele falou, cara, atividade física. Aí eu falei, você sabe que tem que fazer? Ele falou, sei. Mas eu vou contra aquilo que eu julguei. Agora eu estou interpretando, né? Agora, olha só. Por que as pessoas procrastinam? Tem vários motivos. Eu vou te falar um. A procrastinação é um erro de regulação do humor. Como assim? Nós temos 2 imperativos biológicos, Daniel. Primeiro imperativo biológico, preserve energia. O seu cérebro não fez você, em primeiro lugar, para te buscar gasto de energia. Ele primeiro quer preservar energia. Segundo imperativo biológico, só gaste energia se houver uma ameaça. Quando é que o cérebro quer automaticamente protagonizar algo? Quando tem uma ameaça. Então, por que a pessoa não faz atividade física? Porque o médico não o ameaçou ainda. Por que alguém não está cuidando da vida profissional? Porque ele ainda tem renda na família. Por que alguém não está cuidando da espiritualidade? Porque talvez ele está suprido em alguma medida. Então, casamentos... Ou enganado. Ou enganado. Muito bom. Suprido, entre aspas. Boa. Eu tenho um casamento de 14 anos. Eu tenho 2 filhas, Mariana de 9 anos e Luísa de 7 anos. Por que o casal, eu e minha esposa, a gente fala muito para casais também lá na igreja. Nós somos supervisores de células de casais. Legal. E aí a gente costuma falar, por que um casal, por que a mulher, vamos começar com a mulher, ela não é proativa em namorar o seu marido depois de alguns anos de casado, principalmente depois que tem filhos? É porque o cérebro não quer gastar energia com aquilo que já é dele. É automático. Se você deixar o seu cérebro no piloto automático, tudo na tua vida vai tendendo ao retrocesso. E por que o homem também não é romântico, não cria um ambiente, não corteja a sua esposa depois de anos de casados?
Porque o cérebro não quer gastar energia com aquilo que já é status, com aquilo que já é dele. Então, você gastar energia com algo que ainda não é um problema, é ter um comportamento extremamente proativo. Agora, olha só. Todas as vezes que você olha para uma atividade que ela é difícil, demorada, nebulosa, que tem risco e que ela é complexa, todas as vezes que você olha ou pensa nessa atividade, seu humor cai. Você tem um mau humor temporário. Por quê? Porque você está contra o primeiro imperativo biológico do cérebro, que é gastar energia. Então, seu humor cai. O cérebro imediatamente aciona o sistema de recuperação do humor. Recupera o humor, estamos com mau humor, e o cérebro abre centenas de tarefas mais fáceis, mais rápidas, mais básicas e com menos risco. Só de pensar na outra tarefa, é milésimos de segundo, chama troca cognitiva. Só de pensar na substituição cognitiva por uma tarefa mais fácil, você eleva o humor às alturas. Você fica de bom humor só de pensar em sair da tarefa difícil, complicada, que gasta energia, que tem risco. Milésimos de segundo, Daniel. Milésimos de segundos. Então, o que é a procrastinação? É a tentativa do cérebro de consertar o humor perdido. Por isso que eu digo que todo procrastinador é um bobo alegre. Porque a procrastinação tem a ver com a gente não saber lidar com tédio. A procrastinação tem a ver com a gente não saber lidar com baixo estímulo. Nós somos uma geração extremamente viciada em dopamina, que é o neurotransmissor da felicidade e bem-estar. Então, todo procrastinador é viciado em recompensa imediata. Ele tem miopia temporal. Ele só pensa no agora. Ele pensa comigo na Bíblia. Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Esaú trocou a bênção porque ele queria uma recompensa imediata. Exato. E Jacó trocou porque ele pensou no prazer estratégico de médio a longo prazo. Então, toda pessoa produtiva, ela tem que saber lidar com a ausência do estímulo. Porque a produtividade, Daniel, ela às vezes ela é monótona. A produtividade às vezes ela é entediante, mas eu digo, a produtividade é amargo na raiz, mas o fruto dela é muito doce. A produtividade, às vezes, tem mau humor. E você entra nesse mau humor temporário e o cérebro vai recuperando o humor ao longo do dia. Por isso que eu digo, Daniel, quando a gente lê lá na Bíblia, no final do dia, o que Deus normalmente dizia lá em Gênesis 1, quando cumpria a lista de tarefas dele? Naqueles 6 dias, o que ele falava no final do dia? E viu Deus que era bom. Então, quando Deus cumpria a lista de tarefas dele, ele olhava para o dia e falou, foi bom. Então, o desfrute é uma recompensa de um dia bem executado. O desfrute é uma recompensa. O problema das pessoas é que elas estão se pagando muito por fazer muito pouco. Então, todos os dias eu lido com esse gosto amargo da produtividade, mas quando chega o final do dia eu tenho sentimento de desfrute e realização. Por quê? Porque eu fiz e me auto-executei tanto tarefas de critério quanto horizontes elevados. Então, todo procrastinador, ele é alguém que não sabe lidar com a ausência de emoção. Ele gerencia o tempo baseado em estados emocionais internos. E às vezes eu sempre digo, Daniel, que a procrastinação ela é exatamente essa dificuldade em lidar com a ausência do estímulo. Às vezes a sua melhor decisão produtiva, ela é paradoxal ao seu bem-estar imediato. Olha que coisa louca. Às vezes a sua melhor decisão produtiva é antagônico àquilo que você realmente gostaria de fazer na hora. E eu vou pegar uma carona no exemplo bíblico que você trouxe, que eu achei muito bom, Rafael, para compartilhar com vocês que estão nos acompanhando algo que me faz caminhar para frente. Rafael lembrou aqui da história de Jacó e Esaú. Esaú, ele era o mais velho, Jacó o mais novo. Na nossa sociedade brasileira, a gente não tem mais isso, mas naquela época, no povo hebreu, o primogênito, ele, por exemplo, ele tinha muitas regalias, mas, por exemplo, quando o pai morria, ele tinha uma bênção dobrada, ele tinha uma herança dobrada, porque ele era o primogênito. Então, Jacó, Esaú estava com fome, Jacó troca. Você quer trocar?
um prato de lentilha pela sua primogenitura. E aí Esaú, que estava com fome, ele troca. E aí ele perde muita coisa. Para quem não sabe, Jacó mais para frente seria chamado, teria o seu nome trocado por Deus para Israel. A nação Israel que a gente conhece hoje, ela é formada pelos herdeiros de Jacó e não pelos de Esaú. Uau. Mas ele era o primogênito. Agora, olha só. Naquele momento que mudou o rumo da vida deles, ambos fizeram uma troca. Uau. E é nesse ponto de decisão que eu quero que vocês percebam. Porque eu, você, o Rafael, todo mundo aqui, todos os dias tomam uma decisão que é uma troca. Quando eu decido acordar cedo para ir malhar, para fazer da academia, eu estou fazendo uma troca. Sim. Eu estou trocando mais 15 minutinhos, mais meia hora de sono por exercício. Eu não gosto de fazer exercício, mas eu gosto do que ele me traz. Sim. Porque ele me ajuda a ter disposição, ele me ajuda a não ficar ansioso, ele me ajuda a relaxar o corpo. Então, olha só. Todos nós fazemos trocas para avançar. Ou, infelizmente, para regredir. E o que diferencia Jacó de Esaú nesse ponto, e o que vai diferenciar você a partir de hoje, dessa live, é a sua visão. Uau. A sua visão. Onde os seus olhos estão apontados? Para onde estão os seus olhos apontados? Eu, Daniel, há muitos anos, eu botei no papel e defini, eu quero ser uma referência como comunicador, como professor de comunicação, como contador de história, como jornalista. Eu fiz esses alvos, eu escrevi no papel. E eu aconselho vocês, todos vocês aqui, a colocarem no papel e lerem isso sempre que necessário. Qual é a sua visão? Onde você quer chegar? Agora, olha o ponto. Olha o ponto. Toda vez que você tiver que fazer uma troca, você tem que perguntar para você mesmo. Essa troca, ela me aproxima ou me afasta da minha visão? Uau. Porque se ela for te colocar para trás, se ela for te afastar dos seus objetivos, você não pode fazer essa troca. O que Esaú fez foi uma troca que prejudicou ele. E colocou Jacó, que virou Israel, na história, para sempre. Eu aposto aqui que todo mundo conhece alguém que se chama Jacó, ou Israel. Mas dificilmente tem alguém aqui que conheça alguém que se chame hoje Esaú. Porque quem virou exemplo foi quem fez a melhor troca de acordo com a visão que tinha de futuro. Então guarda isso para vocês hoje, que todo dia fazemos trocas, mas você tem que se perguntar, essa troca, ela me aproxima ou me afasta da onde eu quero chegar? Excelente, Daniel. E aí, sabe qual é a dica que eu dou? As pessoas acham que eu sou um Jedi de fazer coisas. Mas você sabia, Daniel, que eu adoro descansar? E outra coisa, eu tenho aquilo que se chama força global. Eu tenho força da minha espiritualidade. Antes de vir aqui, eu estava numa oração com minha esposa para uma conferência da igreja. Eu estava executando minha fé. Só que antes da oração, eu estava na reunião fazendo mentoria com um empresário no ramo de propaganda e marketing, um dono de uma agência. E aí eu estava na oração, agora eu estou aqui, daqui a pouco vou curtir minha família, minhas filhas, minha esposa. Então, assim, ontem eu estava passeando com eles no shopping, estava divertindo, a gente vai assistir um cinema essa semana. Eu tenho tempo para atividade física 2 a 3 vezes por semana, eu faço 3 vezes normalmente. Eu tenho tempo para leitura de livros, para crescer. Então, assim, dá tempo de fazer tudo. Só que não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos pegar a Bíblia de novo. Deus, em Gênesis 1, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele poderia, então a terra estava sem forma e vazia. Deus é um Deus de ordem. Todo movimento em direção à ordem nos traz prazer. Você já viu quando você lava o seu carro, você fica até empoderado, você tem vontade de levar pessoas, tem vontade até de viajar por causa do cheiro do carro. Então, todo movimento em direção à ordem nos traz prazer. Deus nos fez assim, porque Deus é um Deus de ordem. Então, a terra ficou sem forma e vazia. Deus, então, criou uma lista. O que eu preciso fazer para trazer ordem na terra? Só que Deus poderia, haja tudo, e tudo haveria no primeiro dia. Podia instalar o dedo. Porque ele é onipotente, onipresente, onisciente.
Mas Deus pegou a lista de tarefas dele e distribuiu em 6 dias. E no 7º descansou. Por que Deus fez isso? Ele poderia fazer isso no primeiro dia? Para nos ensinar um princípio. Dá para fazer tudo, só que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, em vez de você pensar uma lista de tarefas que você olha no dia, trabalhe com ciclos semanais de 168 horas. Porque aí seu tempo fica mais abundante. Então você tem 30, 40, 50 coisas para fazer, esparrame uma medida, segundo algumas coisas, e não olhe segundo o que você tem que fazer quarta, quinta e sexta. Esparrame e foque na segunda, na medida da segunda. Assim o seu tempo fica mais elástico. Uma outra coisa que as pessoas precisam entender. Toda semana eu me despriorizo. Eu vou repetir, eu vou contar minhas dificuldades, porque eu sou gente da gente. Toda semana eu perco a minha priorização ideal. Por quê, Rafael? Porque eu estou surfando ondas grandes. Só tem dor em gestão do tempo quem está pegando onda grande, porque quem está na zona de conforto nem tem dor com isso. Eu não quero saber disso, não, vou passar até a live. Não tem dor com isso, não. Agora, quem está surfando ondas grandes fala mais. Por favor, fala mais, dá mais coisas para mim. Por quê? Porque está tomando caldo, e eu tomo caldo também. Mas eu faço 2 tipos de planejamento. Um é o diário, que é o que o Daniel falou aqui, e outro é o semanal. No meu planejamento semanal, que acontece toda segunda das 7h30 às 8h, às 8h30 da manhã, meia hora, 1 hora, eu recupero a coerência perdida. Porque o grande gestor do tempo não é aquele que não se desprioriza, mas é aquele que recupera rápido a coerência que ele perdeu. Então, a semana vai passando e você vai se desalinhando, é natural que seja assim. Mas você tem um dia que você ritualiza como ponto de corte, que é o seu planejamento semanal, e o diário, onde você para pensar. Excelente. Calma aí, o que é importante para mim? Eu me priorizei? Eu estou me auto-executando? Não. Então dá tempo de eu me repriorizar. Então, em vez de você parar quando as coisas estão muito ruins, você pode fazer 52 paradas estratégicas ao longo do ano, que são 52 semanas, e conjugar com o planejamento do dia na manhã. Toda manhã, Daniel, eu chamo essa primeira decisão do dia, que você falou, de tarefa de abertura. Abrir meu olho, a primeira decisão é a tarefa de produção de ganho. É algo que vai reverberar, que vai dar toada, que mostra que eu estou no governo do meu tempo. Eu vou fazer alguma coisa que produz, que gera valor na minha vida. Porque o meu cérebro quer no piloto automático já puxar uma distração, que é o celular. Ou alguma coisa que não gasta energia. Eu sempre digo que o verdadeiro prazer é um prazer pós-gasto de energia. Você tem que gastar uma energia para produzir uma recompensa. A recompensa sem gasto de energia, normalmente, ela é ilegítima, ela produz culpa. Porque você não teve merecimento, você não foi recompensa, você se recompensou antes de produzir. Mas até o próprio Deus, ele trabalhou a lista dele para olhar no final do dia e falar, foi bom o que eu estou fazendo, está muito bom, olha só, olha o que eu fiz no dia. É um sentimento de orgulho. Então, todos os dias, a gente deve fazer essa tarefa de abertura, que é uma decisão intencional, e toda tarefa de abertura puxa outras tarefas positivas. Uma vem com outra tarefa. Você puxa uma tarefa que gera valor, isso já cria um efeito tsunami. E aí, quando começa o dia, eu penso, tá, eu tenho um dia para começar. O que eu não fiz ontem que eu posso reposicionar? Olha a minha lista, geralmente minha agenda, uma lista, e reposiciono para o sistema ativo. Algumas coisas hoje, algumas coisas amanhã, algumas coisas depois de amanhã. Olhe o dia de amanhã e falo, alguma coisa eu tenho que antecipar, ou que eu tenho que executar algo para não chegar em cima do prazo e me espremer. E aí penso, com relação aos meus alvos. E aí você falou uma coisa bacana que é a lei do reducionismo. Pegue projetos complexos e crie uma tarefa de bordo. O que é a tarefa de bordo lá na Times School? É uma redução do todo da tarefa, é a borda da tarefa. Todas as vezes que você olha o todo, você tem uma ativação no cérebro de uma sub-região do sistema límbico, que é a amígdala. Todas as vezes que você vê algo grande, você tem uma resposta de amígdala, que é luta e fuga. Por quê? Porque o custo de energia é muito grande do todo. É demorado, é difícil, é complexo, pode dar problema, pode ser que você não acerte, vai dar trabalho, pode ser que... Enfim. Então, quando você pega o todo e cria uma tarefa de borda, o seu cérebro aceita. Você tem uma redução do ruído da amígdala e córtex pré-frontal começa a executar. Eu estava fazendo mentoria com um advogado, Daniel,
no ramo de direito tributário. 3 anos ele procrastinando fazer mestrado em direito tributário. 3 anos. Eu perguntei, por quê? Ele falou, cara, aí todo mundo dá aquela desculpa gourmet, que eu chamo, né? Ah, correria, cara, correria, tô sem tempo pra nada. Mas o culpado, triste, porque os sonhos que estavam no coração dele não estavam acontecendo, porque o dia a dia já tinha tanta densidade que ele pulava a tarefa. Aí eu falei, vamos lá, pega o todo, isso é força de visão, projeto. Mestrado, isso é uma lista, vai estar numa lista, mestrado. Agora vamos criar uma lista de borda, que é uma ação reduzida desse todo. Qual que é o primeiro movimento? Ele parou para quebrar, pensar, e depois de 1 minuto ele falou, pesquisar onde tem mestrado em Direito Tributário em Goiânia e Brasília. Pronto. É isso. O resto é preocupação. Você só tem esse movimento que você tem controle agora. Reduziu, coloque agora num tipo de programação. Excelente. Pode ser, são 7 tipos de programação que a gente ensina na Time School. Programação empilhada, programação por agenda, programação paralela, programação do ambiente, programação de menos de 3 minutos e programação flexível. Coloque essa atividade. E, de repente, ele foi fazendo, ele fez o mestrado, simplesmente porque ele criou um movimento. Eu digo, Daniel, que na vida a gente não precisa de pressa, você só precisa de ritmo. Isso. Você não precisa de pressa. Pegue o todo, crie ações de borda e coloca ritmo na tarefa de borda e vai fazendo e criando fluxo de várias ações pequenas ao longo da semana. Você vai chegar muito mais longe, porque primeiro vem frequência, depois intensidade. Frequência e intensidade, muito bom. Gente, nós estamos aqui encaminhando para o final da nossa live e eu quero deixar, Rafael, eu vou falar uma coisinha antes de deixar você entregar 3 dicas para as pessoas fazerem uma melhor gestão do seu tempo. E eu quero deixar para vocês que estão nos acompanhando, desculpa, perguntas que são uma provocação, né? Vou pegar carona na história da criação que você citou há pouco. E também em algo que Jesus fez, tá? Aliás, o meu livro, Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seguidores, é sobre a comunicação de Jesus. Então, Jesus é uma referência para mim no dia a dia e como comunicador. E Deus, ele fez muitas coisas e faz muitas coisas para que a gente aprenda. E uma delas ele criou o mundo em 7 dias. Ele poderia, como você falou muito bem, ter feito numa tacada só. Ele estalava o dedo e estava pronto. Mas ele fez em 7 dias, porque na minha leitura, ele mostrou que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. E não tudo ao mesmo tempo atrapalhado. Então, guarda essa lição. Você está fazendo tudo de uma vez? Por que você não se planeja? Se até Deus fez uma coisa de cada vez, por que você quer fazer tudo ao mesmo tempo? O segundo ponto depois da criação, ele descansou. Se até Deus descansou, por que você acha que você não pode? Essa é a segunda provocação. E a terceira, que eu acho muito importante, é que ninguém faz nada sozinho. Eu sei que você pode ter medo de roubar a sua ideia. Eu sei que você pode ter medo de ser passado para trás. Mas quem avança, quem constrói, quem produz, conta com pessoas. Jesus Cristo, quando foi começar a espalhar a mensagem dele pelo mundo, ele selecionou uma equipe de 12 pessoas, que são os 12 discípulos. Se Jesus contou com uma equipe, por que você acha que você não vai contar? Ou você não pode, ou você não deve contar? Tá bom? Então, planejamento, uma coisa de cada vez. Descanse para você ter força para continuar. Conte com pessoas no que você quer realizar. Eu tenho convicção que se o seu projeto, se a sua visão for boa, muitas pessoas vão querer se associar ao seu comando porque vão querer realizar algo bom, porque você teve a ideia, tá bom? Então, essas são as 3 provocações e a bola está com o Rafael agora. Bacana, Daniel. Pessoal, as 3 dicas que eu dou para vocês primeiro, gestão do tempo não é talento, é treinamento. Você se gradua nesse assunto. Lá na Time School nós temos 5 graduações, faixa branca, faixa azul, faixa laranja, faixa marrom, faixa preta. Se você está na faixa branca fazendo listinha de tarefas, só colocando urgente e importante, não é que isso seja ruim, mas isso são as 2 primeiras faixas. Você pode evoluir muito além. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Evolua na sua graduação de gestão do tempo para não tomar IPOM.
Eu fiz muitos anos da minha vida jiu-jitsu. E eu era faixa roxa de jiu-jitsu. Se eu entrar num campeonato com faixa branca, um faixa branca vai ficar inseguro e eu vou ficar confiante. Agora, se eu entrar com faixa preta, eu vou ficar inseguro e ele confiante. Então, segurança ou insegurança tem a ver com o nível de habilidade que você tem. Então, o segredo não é diminuir a sua quantidade de tarefas, é você melhorar a sua habilidade de gerenciar essas tarefas. Então, gestão do tempo não é talento, é treinamento. Segundo ponto, o que é cansaço? É a não execução do seu propósito de vida. Quando você tem um propósito de vida que queima no seu coração e você não executa ele, você tem exaustão, tá? Então, exaustão ou descanso não é simplesmente só ter tempo livre, mas é o sentimento de progresso em relação àquilo que queima no seu coração. E o que queima no seu coração tem que se tornar projetos. Projeto é a visão que você tem do futuro. Lançar um infoproduto, lançar um produto, fazer um curso, fazer uma nova graduação, uma pós-graduação, receber uma promoção, abrir uma empresa, você tem que criar projetos. E a terceira dica que eu digo é: não faça tarefas, rode projetos. Não seja um tarefeiro. Tarefa é aquilo que com uma ação você fecha. Uma ação fecha. Projetos são pontos no futuro que você alcança com várias execuções de ações. Então, o que melhora a nossa vida? São os projetos. O projeto é o que dá sentido ao seu tempo. Não importa quantas tarefas você fez, importa se você fez ações vinculadas a projetos. Porque é o projeto que vai tornar o seu amanhã melhor do que o seu hoje. Essa é a dica que eu dou. Muito bom, muito bom. Rafael, muito obrigado. Você está aqui. As ideias que a gente trocou aqui foram maravilhosas. Eu tenho certeza que as pessoas, as que anotaram, vão se lembrar e vão colocar em prática. Rafael, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por estar aqui, pelas ideias. E eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, que compartilhou a live. E dizer que nós vamos seguir em frente com a nossa visão, realizando, fazendo uma gestão do nosso tempo. Porque ninguém, olha só, gente, ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, pega a sua visão, traça o seu planejamento e dê o primeiro passo. Porque na sequência tudo vai se encaixando. Agora, se você não der o primeiro passo, você vai continuar para sempre parado no mesmo lugar. Isso não é bom. Uma boa noite a todos. Rafael, boa noite. Um abraço, Daniel. Gente, tudo de bom. Valeu. Tchau.